Kelvin Oliveira Andrade Nunes tem 29 anos e é hoje considerado o melhor jogador de futebol 7 do planeta. Natural de Ipatinga, no interior de Minas Gerais, ele conquistou em janeiro de 2025 algo que poucos atletas brasileiros conseguem. Dominou completamente o Mundial, marcando 19 gols em apenas 5 partidas e sendo eleito o melhor jogador do torneio. A competição em questão não foi transmitida apenas para alguns milhares de pessoas. A final da Kings World Cup Nations, disputada no Allianz Stadium em Turim, na Itália, teve mais de 40 mil torcedores presentes e alcançou o pico de 3,5 milhões de dispositivos conectados simultaneamente na transmissão online, um recorde absoluto para a competição criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué. A Kings League é uma liga de futebol 7 que combina regras tradicionais com inovações que a tornam única. Não há empates. Os jogos começam em duelos de 1 contra 1. Cada time tem cartas especiais que podem mudar o rumo da partida, e gols marcados no minuto final podem valer o dobro. Os times são presididos por streamers e influenciadores que transmitem os jogos para milhões de seguidores, criando uma conexão direta entre o futebol e a geração que consome conteúdo digital. E no centro dessa revolução está Kelvin, conhecido como K9. Ele joga pela G3X, equipe presidida por Alexandre Gaules, um dos maiores streamers do Brasil. Tem patrocínio pessoal da Nike, mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e recebeu elogios públicos de Neymar, que escreveu: "Craque demais, você merece todo esse reconhecimento." Mas o caminho até aqui não foi uma linha reta de sucesso. Foi uma jornada marcada por mudanças constantes, oportunidades perdidas, rejeições dolorosas e uma série de decisões que transformaram completamente o rumo de sua carreira. Esta é a história real e documentada de como Kelvin Oliveira se tornou quem é hoje. Kelvin nasceu em 15 de agosto de 1995, em Ipatinga, cidade do Vale do Aço, em Minas Gerais. Seu pai trabalhava como representante comercial, profissão que exigia mobilidade constante em busca de melhores oportunidades. Por causa disso, a família de Kelvin mudou várias vezes durante sua infância e adolescência. As mudanças seguiram um trajeto que ele próprio descreveu em entrevista ao jornal Estadão. "A gente morava em Ipatinga, foi para Belo Horizonte, foi para Florianópolis, Tubarão, aí voltou para Minas Gerais, então eu não ficava muito tempo numa cidade só. Essa instabilidade geográfica criou um problema significativo para qualquer garoto que sonhava em ser jogador de futebol profissional: a falta de continuidade." Kelvin não conseguia estabelecer raízes em clubes. Não tinha tempo de criar vínculos fortes com treinadores ou desenvolver uma trajetória linear nas categorias de base. Sua primeira escolinha de futebol estruturada aconteceu aos 9 anos, quando a família estava morando em Florianópolis. Era a escolinha do Figueirense, clube tradicional de Santa Catarina. Ali ele teve acesso a treinos organizados, orientação técnica e um ambiente adequado para desenvolver suas habilidades. Foi nesse período que seu pai percebeu que Kelvin tinha potencial real para seguir no futebol. Como o próprio jogador relatou: "Foi no comecinho que meu pai realmente falou: olha, a gente tem que pegar firme aqui, que ele tem potencial." Aos 12 anos, já de volta a Minas Gerais, Kelvin participou de uma escolinha local, onde foi observado por um olheiro do São Paulo. O olheiro era Careca, ex-jogador profissional. Impressionado com o que viu, Careca convidou Kelvin para fazer treinos no Morumbi, em São Paulo. Começou então uma rotina desgastante. Kelvin ia para São Paulo, ficava uma semana treinando no tomografia computadorizada do São Paulo, voltava para Ipatinga e depois de algum tempo retornava. Fazia semana de treinos, aí eles acompanhavam e eu voltava para Ipatinga. Ele explicou na entrevista. Mas essa logística se tornou insustentável. A distância, os custos e as dificuldades práticas fizeram com que Kelvin precisasse interromper o processo. Depois de um tempo, estava ficando meio complicado de fazer isso, e eu acabei dando um stop lá, ele disse. Era a primeira grande oportunidade que se fechava, e ele tinha apenas 12 anos. Aos 16 anos, em 2011, Kelvin recebeu uma oportunidade que parecia redentora. Após se destacar em um campeonato mineiro, um grupo de empresários do Rio de Janeiro o levou para fazer testes na Europa. O destino era o Milan, um dos clubes mais tradicionais da Itália. Para um garoto do interior de Minas Gerais, era uma chance única. Kelvin embarcou sozinho, pela primeira vez saindo do Brasil, para disputar uma vaga em um clube histórico. Os treinos foram bem-sucedidos. Kelvin se adaptou, mostrou qualidade técnica e impressionou nos treinamentos. Mas a burocracia europeia foi implacável. Sem cidadania italiana ou europeia, ele não podia ser registrado oficialmente pelo clube. A família fez uma busca extensa tentando encontrar alguma possibilidade documental, mas não houve solução. Como ele mesmo relatou ao Estadão, a questão da cidadania não ajudou. Eu não tinha direito nenhum. A gente fez uma procura extensa para ver se conseguia fazer essa cidadania. Não deu certo. Kelvin ainda tentou uma transferência para o Lecce, outro clube italiano. Mas o Lecce foi envolvido em um escândalo de manipulação de resultados e acabou rebaixado de divisão.
Foi mais frustrante, ele resumiu. De volta ao Brasil, Kelvin finalmente encontrou estabilidade em um clube, o Cruzeiro. Entre 2013 e 2016, ele passou 3 anos nas categorias de base da Raposa, o time que torcia desde criança. Na base do Cruzeiro, Kelvin atuava como lateral esquerdo, posição diferente da que ele ocupa hoje como atacante. Durante esse período, dividiu o campo com jogadores que depois se tornariam conhecidos no futebol brasileiro, como Judivan e Fabrício Bruno. Foi um tempo importante de desenvolvimento técnico e tático, mas a chance no time profissional nunca chegou. Kelvin treinou, evoluiu, esperou, mas a oportunidade de vestir a camisa celeste em uma partida oficial do time principal nunca aconteceu. Em suas próprias palavras, o sentimento era devastador. Era muito complicado, ia batendo aquela frustração. Você vai ficando chateado com tudo o que acontece. Vai desanimando, porque uma coisa é você saber que é limitado tecnicamente, for ruim de bola. Outra coisa é saber que você é bom e algumas outras coisas não darem certo. Em 2023, aos 27 anos, Kelvin já tinha mudado de modalidade. Desde 2020, ele jogava futebol 7 profissionalmente. Em 2021, havia sido eleito o melhor jogador do mundo na categoria após conquistar o Mundial com a seleção brasileira de Fut 7. Foi nesse contexto que o Grêmio, gigante do futebol gaúcho, o chamou para integrar a equipe de futebol 7 do clube. Mas o convite foi além. O técnico Renato Gaúcho pediu que Kelvin fizesse testes também para o time profissional de futebol de campo. Kelvin relatou todo o processo em uma entrevista ao programa Um Assado Para, no YouTube. Ele explicou que a diretoria do Grêmio pediu que ele treinasse primeiro no sub-20, antes de subir ao profissional. Eles não queriam me colocar de primeira no profissional, sem saber como eu ia me sair. Aí tinha um coletivo no sub-20 que eles me chamaram e eu fui. Os treinos foram bem. Kelvin participou de um jogo-treino contra o Lajeadense e marcou um gol. Entrei no segundo tempo e fiz um gol. Na conversa que a gente tinha, estava tudo certo, ele contou. O contrato estava praticamente acertado. Kelvin começou a se preparar fisicamente e mentalmente para finalmente realizar o sonho de jogar futebol profissional em um grande clube brasileiro. Mas então veio a ligação de Léo Moura, lateral direito experiente do Grêmio que era amigo de Kelvin e havia intermediado toda a negociação. Léo me ligou e contou. Aconteceu alguma coisa lá. Parece que teve alguma briga interna entre eles e pediram para suspender o plano com você. Não deram uma justificativa muito certa. O contrato foi cancelado. Mais uma vez, depois de tantos anos, depois de ter se tornado o melhor do mundo no Fut 7, o futebol tradicional fechava as portas para Kelvin. Ele ainda tentou uma última experiência no futebol de campo, jogando pelo São José, do Rio Grande do Sul, na Copa FGF de 2024. Marcou um gol em 6 partidas, mas mentalmente já estava esgotado com aquele formato de jogo que tanto rejeitou. No final de 2024, Kelvin voltou definitivamente para o futebol 7, e foi nesse momento que sua carreira explodiu de vez. Em 2024, Kelvin foi contratado pela G3X, equipe da Kings League presidida por Alexandre Gaules, um dos maiores streamers do Brasil. A conexão entre os dois foi imediata. Gaules é extremamente competitivo e Kelvin tinha tudo a provar. Na Kings World Cup de 2024, a primeira edição do torneio de clubes da Kings League, Kelvin foi o grande destaque. Marcou 13 gols em 6 jogos, foi eleito o melhor jogador do torneio e levou a G3X até a final, onde perderam para Porcinos, do México, nos últimos minutos. Mas o desempenho de Kelvin já havia chamado a atenção mundial. Neymar assistiu aos jogos e publicou mensagens elogiando o brasileiro. Gerard Piquet, criador da Kings League, disse em entrevista ao jornal Marca: jogadores como Kevin provam que a Kings League está revelando talentos reais, não apenas influenciadores. Ele seria craque em qualquer formato de jogo. Em janeiro de 2025, veio o torneio mais importante, a Kings World Cup Nations, o Mundial de Seleções da Kings League. O Brasil era um dos favoritos, e Kelvin era a principal estrela. Logo na fase de grupos, Kelvin mostrou que estava em um momento especial. Nas quartas de final contra a Turquia, ele marcou 7 gols em uma goleada brasileira por 12-4. 7 gols em um único jogo. A performance viralizou em todas as redes sociais e colocou Kelvin no centro das atenções globais. Na semifinal contra o México, ele marcou mais 3 gols, classificando o Brasil para a grande final contra a Colômbia, que seria disputada no Allianz Stadium, em Turim, casa da Juventus. O estádio estava lotado com mais de 40 mil pessoas. Do outro lado das telas, milhões assistiam simultaneamente. Era o maior palco que a Kings League já havia oferecido. E Kelvin protagonizou uma atuação histórica. Ele marcou todos os 6 gols da vitória brasileira por 6-2. Todos. O Brasil foi campeão mundial e Kelvin foi eleito o melhor jogador do torneio, artilheiro com 19 gols em 5 partidas, e recebeu o prêmio de MVP em todas as 5 partidas que disputou. Falcão,
maior jogador de futsal da história do Brasil, mandou mensagem parabenizando. Neymar voltou a elogiar publicamente. Craque demais. Você merece todo esse reconhecimento. Torço por você. Logo após o título mundial, Kelvin recebeu uma proposta que parecia ser a realização do sonho de qualquer jogador brasileiro. O Santos, clube que estava sendo reconstruído com a volta de Neymar, queria contratá-lo para jogar futebol de campo ao lado do craque. Era exatamente o que Kelvin esperou a vida inteira. Jogar futebol profissional de campo em um grande clube, ao lado de Neymar. O sonho estava ali, servido. Kelvin recusou. A decisão chocou muita gente, mas para ele fazia todo sentido. Em entrevista ao Estadão, ele explicou sua posição com clareza. Eu não preciso provar a ninguém que eu sou bom no futebol de campo. Eu não jogo futebol de campo mais. Eu tenho de provar que eu sou bom na minha modalidade. E isso eu venho conseguindo. Ele também foi transparente sobre a questão financeira. Com o Futebol 7, hoje eu consigo me sustentar muito bem, ter uma vida muito bacana, eu e minha esposa. A gente tem uma condição legal. Jogando no profissional, para ter uma condição igual eu tenho hoje, eu teria de estar num time muito bacana no futebol brasileiro. Não vejo muito sentido. Kelvin entendeu algo profundo. O sucesso não está em seguir o caminho que os outros esperam, mas em encontrar o caminho onde você pode ser plenamente quem é. Segundo o streamer gaulês, em declarações públicas, o desejo de Kelvin agora é construir patrimônio e se mudar com a família para os Estados Unidos, onde o Futebol 7 também está crescendo. Hoje, Kelvin Oliveira tem 29 anos, mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, patrocínio pessoal da Nike e é considerado o melhor jogador de futebol 7 do mundo. Ele é presidente e atleta da G3X, sua equipe na Kings League, e continua defendendo a seleção brasileira em torneios internacionais. Quando perguntado pela ESPN Brasil qual era seu time de coração, ele respondeu sem hesitar: Cruzeiro, o clube que o formou, mas que nunca lhe deu a chance no profissional. Não há rancor em sua voz quando fala sobre isso. Apenas a consciência de que cada experiência o trouxe até onde está hoje. Em entrevista recente, Kelvin foi perguntado sobre o que diria ao jovem Kelvin que sofria com as frustrações do futebol de campo. Sua resposta foi madura e reflexiva. Eu diria para ele aproveitar um pouco mais os momentos que viveu, se dedicar um pouquinho mais, mas principalmente aproveitar os momentos. Passa muito rápido. E então, dirigindo-se aos jovens que sonham com o futebol, ele deixou um recado direto. Eu sempre falo isso, aproveita o momento, se dedica, dá o 100% agora, porque passa muito rápido, e depois, se você não fizer isso, você vai se arrepender. A história de Kelvin Oliveira é a prova de que o caminho para o sucesso raramente é linear. Ele foi rejeitado por São Paulo, Milan, Lecce, Cruzeiro e Grêmio. Passou anos jogando em posições que não eram ideais para suas características. Viu o sonho do futebol profissional escapar das mãos várias vezes. Mas quando encontrou o Futebol 7, quando aceitou que aquele era seu verdadeiro lugar, tudo mudou. Não porque ele mudou quem era, mas porque finalmente estava em um ambiente onde suas qualidades podiam brilhar completamente. Kelvin Oliveira não é apenas um jogador de Futebol 7. Ele é um símbolo de resiliência, de autoconhecimento e de coragem para seguir o próprio caminho, mesmo quando o mundo aponta para outra direção. Aos 29 anos, ele já conquistou títulos mundiais, reconhecimento internacional, estabilidade financeira e talvez o mais importante, paz consigo mesmo. E sua história continua sendo escrita, jogo a jogo, gol a gol, decisão a decisão. Esta é a história real de Kelvin Oliveira, sem invenções, sem exageros, apenas fatos documentados. E ainda assim, é uma história profundamente inspiradora. Vambora, vambora, vambora! É caixa, é caixa, é caixa, ele é gelado, ele é gelado, ele é gelado.